Você tinha o Vitinho e o Léo Pereira do Esporte no time de vocês? Eu também não. Tá no ar o Presta Atenção no Cartola. Lá dentro! Presta atenção no Cartola. Bom, eu sempre trago fera braba aqui. Aqui não tem mais ou menos, meu irmão. Entrou nessa tela aqui comigo é porque é brabo no Cartola. Bota a fera aqui, Thiago Freitas. Porra, campeão de tudo aí, ó. Tá de brincadeira, rapaz. O cara é fera demais no Cartola. Inclusive faz parte do nosso time de cartoleiros premiados, cartoleiros de ponta, primeira prateleira. E eu quero saber de você, Vitinho e Léo Pereira, tava no teu time? Vai mentir aqui na frente de todo mundo ou não? Fala, Dandan. Fala, galera. Pô, obrigado pelo convite, primeiramente. É um prazer estar aqui contigo. E não tinha, né? Escalei o outro Léo Pereira. O outro Léo Pereira eu tinha. Fez um gol também, não fez dois. Mas o Léo Pereira tinha, só não tinha o Léo Pereira do Esporte, realmente. Nem o Vitinho, que acabaram fazendo 2 gols na rodada. Mas foi uma rodada aí... boa, uma rodada, né, Dandan? Foi uma rodada interessante. Foi, galera. Muitas zebras, né? Um Corinthians perde em casa pro Ceará. E a gente vê o Mirassol vencendo o Palmeiras. Eu não sei se é uma zebra, pelo que o Mirassol tá mostrando pro campeonato, mas era o líder ali que acabou perdendo pro Mirassol também. E alguns jogos um pouco estranhos, digamos assim, mas foi uma rodada interessante. Ah, é zebra, sim. O Mirassol ganhar o Palmeiras é zebra. Por enquanto é zebra. Se o Mirassol virar uma potência, aí tudo bem, mas por enquanto é zebra, sim. E foi uma rodada em que os visitantes levaram a melhor, né? Por exemplo, no sábado, só visitante venceu. Aí no domingo teve a vitória do Flamengo, a vitória do Mirassol, que também era mandante, mas os visitantes deitaram nessa rodada. E muda o Cartola isso. Isso muda a pontuação do Cartola. Muda porque a gente pensa muito no saldo de gol, principalmente, né? E foi uma rodada com pouquíssimo saldo de gols, quando a gente vê, por exemplo, o Vasco perdendo de 3-1 pro Juventude em casa. Ninguém esperava, Paulo Henrique foi expulso. A gente teve aí o Flamengo tomando o gol do Santos, que a gente pensava que podia pintar um SG do Flamengo contra o Santos. O Santos estava tomando 3-0, aí faz 3-2, vira uma loucura na reta final do jogo. Teve também o jogo do Grêmio, o jogo do Inter, os dois do Sul com 2-2 no placar, jogos movimentados. Como eu falei, do Corinthians perdendo em casa pro Ceará. E teve o 0-0 também do Cruzeiro segurando um SG, Cruzeiro com o Fluminense ali, que tem um Kaique Bruno que foi muito bem. A zaga toda do Cruzeiro foi muito bem, né? Já Caio Jorge acabou deixando a desejar nessa rodada. E o Botafogo e Vitória também, né? Vitória e Botafogo terminou 0-0, as zagas aí com o SG. Agora, eu brinquei aqui com o Léo Pereira do Esporte e com o Vitinho do Internacional. O Vitinho não é tão impossível de ter muita gente escalando, não. O Léo Pereira, acho que só ele que se escalou. Mas o Vitinho não, o Vitinho era um cara escalável na rodada, né? O Vitinho, acho que sim, acho que era um cara escalável, porque o ataque do Inter ali, o Carboneiro vem sendo o principal nome do ataque do Inter hoje, né? O pessoal confia mais nele, porém, parece que o Ramon Dias não confia tanto, que vinha deixando ele no banco, ele até fez um gol, mas depois o gol foi anulado pelo VAR, e aí o Vitinho, que vinha jogando meio com ala pela direita, dessa vez jogou como atacante mesmo, e acabou fazendo uns 2 gols ali, mas o pessoal não tá confiando muito no Inter, né, André? O Inter realmente, nos últimos jogos, aí vem deixando a desejar e tem que ficar de olho. E se Gafe desse ponto no Cartola, quem tivesse o Ramon Dias no time ia pontuar bastante, né? O cara não aprendeu nada depois daquela declaração que ele deu no Vasco e agora fez a mesma, ou até pior, né? Comandando o Internacional na coletiva. Paulo Henrique, cara. Pô, Paulo Henrique, seleção brasileira, Ancelotti levando, a galera em peso botando o cara. E aí o cara negativou, foi expulso. Foi a grande decepção da rodada, foi o Paulo Henrique. Eu acho que sim, porque a gente pensava muito na hora de montar o time assim, ó. Meus laterais, tá? Paulo Henrique, unanimidade. O outro lateral ali tinha alguns nomes, um Bernabé, um Enzo Dias, e aí o Kaique Bruno, que foi muito bem também. Eram os nomes para ser o outro lateral. O Paulo Henrique era certo. Juventude em casa, lateral da seleção brasileira, ofensivo e também que tem média básica. O último jogo do Juventude fora de casa contra o Sport, o Matheus Alexandre fez 5 desarmes. Mesmo time, contra o mesmo lado ali, pô, era muito difícil ir sem o Paulo Henrique na rodada. E o cara me entrega uma negativada absurda. E além disso, não tá fazendo nada, Dandan. Já não tava bem até ser expulso. E outra, assim, o bom disso tudo, que ele foi o mais escalado, o lateral mais escalado da rodada, é que todo mundo vai no mesmo barco, vai pro saco, meio que zera ali, né? O Paulo Henrique foi mal, mas todo mundo botou o cara, então meio que todo mundo jogou com um a menos. Agora, da Rasca, né? Errou o pênalti, mas todo mundo tem, também não muda nada.
O Arrasca também. O Arrasca tá no meu time, sem brincadeira, cara. Desde a primeira rodada, eu não mexo. É no Arrasca e no Matheus Pereira. Só quando eles não jogam, obviamente, eu vou lá e troco. E o Caio Jorge, são os 3 fixos do meu time. Esses aí estão disponíveis, eu boto, seja dentro, seja fora de casa. Você tem também esses jogadores que você não mexe no time? Tem alguns ali que a gente tem que sempre estar de olho, né? Eu vou te falar, nessa última rodada, eu até pensei assim, um outro cara agora. Vitor Roque, talvez, contra o Mirassol, fora, não sei. Acho que é um jogo difícil, tem alguns outros atacantes para a rodada. Eu acabei optando pelo Yuri Alberto e o Bruno Henrique no meu reserva de luxo. Foi a troca que aconteceu, até botei o Yuri Alberto de capitão, e aí entrou o Bruno Henrique de capitão no meu time. Acabei deixando o Vitor Roque de fora. Mas já é mais um nome aqui, a gente tá vendo, não tem. O time do Palmeiras não foi bem, e ele vai lá e mete um gol de bicicleta, e não só isso, né? Ele fez mais de 13 pontos no jogo. Então, o meu ataque tinha Vitor Roque e Flaco Lopes, eu botei os 2. E o meu reserva de luxo era o Yuri Alberto. Ou o contrário, não tô lembrando, o mercado tá fechado, não tenho como ver, mas assim, era Yuri Alberto, Flaco Lopes, eu não sei quem é o mais caro, mas o mais barato ficou como o reserva de luxo. Então, assim, Flaco Lopes é um também que tá... Eu acho que o Flaco Lopes é o reserva de luxo mais escalado. A galera sempre não bota ele no principal, mas ele tá ali no reserva de luxo. Eu acho que o time do Palmeiras tá sobrando muito nos últimos jogos e tem essa dúvida de quem tá jogando melhor, né? E o Flaco tá jogando muita bola. Às vezes ele não vai tão bem pra cartola, mas em termos de jogo, realmente ele tá sendo meio que um armador, barra atacante, barra centroavante. Ele tá fazendo todas as funções do ataque, esse ataque tá muito bom e sempre um dos dois vai bem, né? Um dos dois vai deixar. Tiagão, reta final do Campeonato Brasileiro e aí vem uma data FIFA na meiuca. É bom para dar uma respirada, né? Agora, o que fazer? Queria que você desse aqui uma orientação para os seguidores do PAC. Quem precisa de ponto é fugir dos modinhas e arriscar? Porque assim, se ficar marcando, todo mundo bota Caio Jorge, todo mundo bota Arrascaeta, não vai todo mundo pontuar. Então tá na hora de inventar para tentar tirar a diferença. Eu acho que isso é um ponto muito importante para pensar nessa reta final, pra galera que quer tirar a diferença. É assim, é óbvio que tem os caras muito certos, mas eu até acho que não são nesses caras que tem que mexer. Acho que esses caras assim que são muito favoritos pra rodada, não ir com eles, tu tem um risco muito grande. Depende de quantos pontos quer tirar, né, Nanda? Eu quero tirar 20, 30, deixa os caras favoritos e tenta achar aquelas outras 3, 4 pecinhas que dá pra diferenciar. Tô precisando de tirar 50, 60, 80 pontos, aí sim, aí tu deixa de fora esses favoritos, que nessa rodada, por exemplo, vou deixar o Paulo Henrique de fora, todo mundo vai com ele, essa rodada ia dar certo. Qualquer outro nome que tu colocar ali, tu ia ter feito alguns pontos a mais. Agora, deixar de fora ali um Arrascaeta, um Matheus Pereira, um Caio Jorge, um Vitor Roque, até o Caio Jorge daria certo também, que ele não foi tão bem. Mas alguns nomes dá pra deixar, e aí depende de quanto tu tem que tirar. Tem que tirar muito, muito mesmo, 80 pontos em 6 rodadas, aí tu vai ter que realmente ir pro tudo ou nada e deixar esses principais de fora. Agora, quero tirar 30 pontos, 40, acho que deixa uns favoritinhos e muda algumas peças. Quem gosta, eu sempre fui um cara de tentar nomes diferentes, pelo menos 2 pecinhas por rodada eu quero ter diferente da galera, eu sempre busco esses nomes. E joguei assim a vida toda. Agora o pessoal fala assim, Thiago, sou líder, o que eu faço para manter? Mudo, arrisco? Cara, tu é líder, faz o que tu vem fazendo. Se tu chegou à liderança arriscando, tentando nomes diferentes, segue assim. Eu tenho uma história de quando eu fui campeão em 2016 do Cartola, eu arrisquei na última rodada sendo líder. Eu deixei de fora uns favoritos, porque era o meu jeito de escalar. Eu falei assim, não, eu quero botar o William Potker na última rodada, porque ele precisa de um gol para ser artilheiro do campeonato, porque o Fred não ia jogar e era Ponte Fluminense. E ele vai fazer, os caras vão fazer de tudo para ele fazer um gol, porque o Potker, para ele na Ponte Preta ser artilheiro do campeonato, vai ser pro resto da vida. Pro Fred é só mais uma competição. E os caras arrumaram um pênalti pro Potker bater no último jogo, deixaram ele bater, ele foi artilheiro do campeonato, eu tinha no meu time e me ajudou a ser campeão arriscando. Então, cada um segue a sua maneira. A próxima rodada, valendo pro Cartola, é difícil, cara. Tem jogos complicados, por exemplo, Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, que estão brigando aí pelo título, jogam fora. No caso é Fla-Flu, mas o Fluminense com mando de campo. É Fla-Flu, é clássico. O Cruzeiro vai lá em Caxias pegar o Juventude ainda respirando no campeonato. Não está decretado o rebaixamento, muito pelo contrário. Tem 32 pontos, o primeiro fora tem 35. E o time do Palmeiras joga contra o Galo. Então, se bem que esse jogo do Atlético Mineiro e Palmeiras a gente tem que esperar porque ainda não tem data. Mas, de qualquer maneira, não vai ser uma rodada simples de escalar não, hein, Thiago?
A gente sempre olha para os líderes, né? Vamos olhar para os líderes aqui. Quando a gente olha para os líderes e vê que é um Fla-Flu, e a gente sabe que não é jogo fácil, o Flamengo nos últimos jogos fora de casa, às vezes dá uma derrapadinha. Então eu acho que a gente tem que ficar de olho, porque talvez não seja um jogo para pesar no Flamengo como a gente pesou agora na última rodada, por exemplo. Esse jogo do Palmeiras, então, não vai valer. E o jogo do Cruzeiro é fora de casa contra o Juventude. E quem a gente falou, o Juventude respira. O Juventude tinha largado já. Voltou. E agora o Juventude começou a respirar de novo, e aí? E a gente sabe que jogar lá no Jacone não é fácil pra ninguém, né? Vamos escalar o Nenê, vamos botar o Nenê no próximo jogo aí. Tiagão, obrigado pela sua presença aqui no PAC, na resenha sobre o Cartola. Quer vender teu peixe aí, rede social, sei lá, tudo que você tiver aí é contigo, meu garoto. Pessoal, quiser seguir Blog do Campeão no YouTube, o nome que eu trouxe da época que trabalhei no Globoesporte.com, já trabalhei na casa aí, na época então eu trouxe esse mesmo nome para o YouTube, é Blog do Campeão, e Thiago Freitas com TH, Thiago Freitas 88, no Instagram e todas as redes aí, quem quiser ir lá seguir pra gente tocar aquela resenha e também passar algumas dicas pra galera, é só seguir lá. É isso aí, meu amigo, obrigado. E ó, semana que vem eu volto, e semana que vem, meu amigo, a gente escala time aqui no Presta Atenção no Cartola, porque é a rodada de meio de semana. Então vai ser bom demais. Beleza? Valeu, galera. Valeu, Tiagão. Semana que vem a gente volta com Presta Atenção no Cartola.